Bom, então na aula de hoje a gente vai falar sobre relevo terrestre, fazer algumas considerações aí para vocês a respeito desse assunto. Peguem um papel para vocês anotarem. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a questão da dinâmica interna dos agentes construtores do relevo, que foi o último assunto que trabalhamos no trimestre passado. Eu falei com vocês que os agentes construtores, também chamados de agentes endógenos, são o tectonismo e o vulcanismo, tá? Então, esses processos endógenos, eles são muito importantes para a dinâmica da Terra, porque eles que constroem o nosso relevo, tá? Então, nós vimos que através desses processos endógenos, a gente tem dois tipos de movimento relacionado às placas tectônicas: os movimentos orogenéticos e os movimentos epirogenéticos. Aí eu falei com vocês que a orogênese, ela está lá relacionada com a formação de montanhas, né? Aquele movimento horizontal, né, que acontece quando eu tenho choque de placas tectônicas. Então, eu tive um choque de placas tectônicas, o que vai acontecer? Essas placas, elas vão soerguer, né, ou as duas, ou apenas uma delas, como é o caso da Cordilheira dos Andes, tá? E vai ocasionar aí, vai ocorrer a formação de montanhas, tá? A orogênese, então, ela é responsável pela formação de dobras, né? Ela vai ter dobras ou falhas, que a gente fala aí dobramentos ou falhamento. Qual que vai ser a diferença entre esses dois tipos? Aqui nessa imagem tá dando para ver melhor, tá? Os dobramentos, eles vão acontecer em áreas em que as rochas são pouco resistentes, tá? Então, em locais com rochas pouco resistentes, vão ocorrer dobramentos. Então, a gente vai ter as elevações aí da crosta terrestre. E, ao mesmo tempo, também, em locais onde essas rochas são mais fortes, mais resistentes, a gente pode ter também algumas áreas de falhas, tá? Como eu já expliquei para vocês. Então, esse é o primeiro tipo de processo endógeno. O segundo tipo é o movimento epirogenético. E aí vocês vão colocar no caderno de vocês, que eu também já comentei, mas uma palavra que é muito importante quando a gente lembrar, né, de movimento epirogenético, é isostasia, tá? Ou seja, é o equilíbrio das placas, o equilíbrio das placas tectônicas. A epirogênese, ela é o movimento vertical. Enquanto lá na orogênese está acontecendo, né, o movimento horizontal, tá? Eu tenho na epirogênese o movimento vertical. O que é isso, gente? Olha só como é que é fácil. Depois eu vou deixar um resuminho para vocês lá no AVA sobre isso daí. Nosso planeta todo ele é trabalhado com uma questão de equilíbrio. Então, se eu tenho um movimento orogenético formando grandes cadeias montanhosas, eu preciso ter um outro movimento que a gente vai chamar de isostasia, que é um movimento que vai trazer um equilíbrio à crosta terrestre, que é o quê? Ele vai trazer, vai ser um movimento lento que vai ocasionar transgressão e regressão marinha. O que é isso, gente? Olha só como é que é simples de entender. Quando eu tenho, por exemplo, essas placas, né, esses blocos, como vocês estão vendo aí nessa imagem principal, do lado direito aí, eu tenho áreas onde a crosta terrestre está mais funda no magma, né, ali na litosfera, e outras áreas em que está mais próximo, né, mais em cima, tá? Então, por exemplo, o assoalho submarino são áreas mais finas, tá? Já as montanhas são áreas onde a crosta ela é maior, ela é mais densa, tá? Sob o magma. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho esse movimento orogenético, né, de subida de montanha, né, de formação de cadeia montanhosa, eu vou ter junto
o movimento de epirogênese, que vai acontecer quando eu tenho um sobe e desce, ou seja, é aquele equilíbrio isostático. Dando um exemplo para vocês. Se eu tenho a formação de uma cadeia do Himalaia, por exemplo, que está subindo, o que eu tenho ao mesmo tempo? Eu tenho outra região do planeta, como é o caso da cidade de Veneza, que é uma cidade que está afundando. Então, é esse o tipo de equilíbrio que eu estou falando. Então, na verdade, a orogênese e a epirogênese, elas funcionam juntas. Então, eu tenho áreas que sobem e outras áreas que descem. Só que quando a gente fala de orogênese, a gente fala de formação de cadeia montanhosa. E quando a gente fala de epirogênese, a gente fala desse processo de sobe e desce, esse processo de equilíbrio isostático, tá bom? Alguém até aqui está com dúvida? Professora, Oi, pode perguntar. como que escreve exostasia? É I-S-O-T-A-S-I-A, isostasia. Obrigada. Tá? Depois eu vou deixar esse resuminho aqui para vocês. Eu achei que ficou até melhor do que o slide nessa parte, porque eu coloquei um desenho aqui. Eu só não vou desenhar no computador porque eu sou péssima, tá? Vocês já sabem disso. Então, agora, que para quem está sem o slide aí, quem está sem a transmissão de tela, vai naquele slide onde está uma foto da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. Gente, olha só, tanto a Serra do Mar quanto a Serra da Mantiqueira foram formadas através de movimentos orogenéticos, tá? E movimentos epirogenéticos, tá? No Brasil, a gente vai ver que eu vou falar já adiantando, né? Nós não temos montanhas, tá? Essas nossas montanhas já foram desgastadas, tá? O nosso território já sofreu orogênese, né? Mas ao longo aí de milhões de anos, a gente teve aí a formação também de movimentos epirogenéticos, tá? Então eu tenho aí, quando eu vejo, por exemplo, a Serra da Mantiqueira, eu vejo áreas mais altas, áreas mais baixas. Então eu tenho aí um equilíbrio isostático, tá? Agora, continuando, slide 8, que é esse slide aí da tabelinha, onde eu tenho estrutura geológica, relevo e era geológica. Gente, esse slide ele é muito importante. Eu já tinha falado com vocês trimestre passado dele, falei que eu ia voltar e estou aqui voltando. Vocês podem escrever que isso daí, assim, vocês têm que saber, tá? Tem que saber. Sobre o que eu tinha falado antes, é a questão da orogênese. Principal, quando cai muito sobre movimento orogenético. E aqui, essa tabela. Lembrou dessa tabela? Faz qualquer questão, tá? Vamos lá, gente. Estrutura aí, o primeiro, eu coloquei maciço ou escudos cristalinos. Agora vocês podem acompanhar na página 114 para vocês darem uma olhada nesses nomezinhos que eu tô falando aí. Normalmente aparece escudos cristalinos, tá? O nome maciço não aparece muito não, mas coloquei os dois aí. Nós temos, nesse tipo de formação, eu tenho as rochas ígneas e as rochas metamórficas. Lembrando daquela aula de rocha que a gente viu, o que eu falei com vocês? São os dois tipos de rocha mais resistentes, principalmente as rochas ígneas, tá? Então, nos escudos cristalinos eu encontro aí rochas ígneas e metamórficas, então são as áreas mais resistentes do planeta, tá? Que quando eu falo de estrutura, né, eu falo, não é a mesma coisa que forma de relevo, tá? Que é o que está do lado aí. A estrutura é escudo cristalino, a forma de relevo vai ser o planalto cristalino, tá? Esse planalto cristalino, ele vai ser composto, aí vão ser áreas onde eu vou encontrar, né, já que eu estou falando de escudos cristalinos, são as áreas onde eu vou falar dos minerais, encontrar os minerais metálicos. Então, daqui a pouco a gente vai estudar sobre essa questão dos minerais. Então, onde que a gente vai encontrar esses minerais? Nas áreas de planaltos cristalinos, tá? Qual é a era geológica de formação? Essa estrutura ela é muito antiga, tá? Então ela remete lá ao pré-cambriano, tá? São áreas aí de mais de 60 milhões de anos, tá? São áreas muito antigas.
Como eu vou visualizar essa forma de relevo aí, pessoal? São áreas de antigos planaltos e serras, tá? E que são aquelas áreas mais íngremes, são aqueles planaltos bem íngremes, antigos e com bastante inclinação, tá bom? Próximo aí, as bacias sedimentares. As bacias sedimentares, a gente vai dividir elas em bacias sedimentares antigas e bacias sedimentares recentes, tá? Aí vocês podem olhar aí na página 114, que eu tenho em amarelo clarinho, em estruturas sedimentares, né, que é as depressões, e os planaltos aí em bacias sedimentares também, tá? E embaixo, planícies em estruturas sedimentares recentes. Então, eu vou falar sobre isso aqui agora. Quando eu falo bacia sedimentar antiga, tá? Vocês vão colocar embaixo de planalto sedimentar, que é a fórmula de relevo, o exemplo, a Chapada dos Guimarães, tá? Já falei com vocês, como o próprio nome já diz, né? Apesar de ser uma área de planalto, essa região ela é formada por rochas sedimentares, tá? Então, por isso que recebe o nome de bacias sedimentares antigas. Qual é a principal, um exemplo aí desse planalto sedimentar no Brasil? A Chapada dos Guimarães, tá? Qual é a era? Paleomesozoica, tá? As bacias sedimentares recentes, gente, já tem mais a ver, né? É o que está falando aí em verdinho na página 114, tá? São as áreas aí como o Pantanal, a bacia amazônica, tá? Então, são aquelas áreas mais baixas, tá? As bacias sedimentares são as áreas mais baixas, as planícies, tá? Como principal exemplo aí, o Pantanal e a bacia amazônica, tá ok? E por último, nós temos os dobramentos modernos, tá? Os dobramentos modernos, como a gente já viu, nós não temos no Brasil, são as áreas aí de encontro de placas tectônicas, né? Então, nós não temos, são responsáveis pela formação de montanhas. Então, abaixo de montanha aí, o que vocês vão escrever, né? As áreas mais altas do planeta são as áreas formadas pelo movimento orogenético, tá? E, se a gente for olhar na era geológica, obviamente, a gente está falando aí do Cenozoico. Por isso que eu vou falar de dobramento moderno. Esse daqui é o que menos cai em prova, justamente porque o Brasil não tem dobramento moderno. Isso aí já até caiu na provinha de vocês, né? Que eu pedi lá para explicar a questão da placa tectônica. A maioria acertou. É a questão, né, que o Brasil está no centro de uma placa tectônica e não no encontro. Por isso que nós não temos aí tectonismo e vulcanismo, principalmente a questão do tectonismo de grande intensidade, tá bom? Pessoal, alguma dúvida nessa tabela? Professora, Oi? Uma bacia sedimentar antiga, ela pode, depois de alguns milhões de anos, se tornar uma planície por conta do desgaste? Na verdade, aí você falou duas coisas diferentes, né? A bacia sedimentar é uma estrutura e a planície é uma forma, tá? Então, o que eu acho que você quis dizer é se um planalto sedimentar pode se tornar uma planície, é isso? Isso. Sim, é o que vai acontecer, que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Que é a questão da sedimentação e da erosão, tá? Espera só um pouquinho que eu vou falar sobre isso. Nos escudos cristalinos, Camille, eu falei aí das rochas ígneas, né, e das rochas metamórficas. Bom, voltando aqui. Não posso voltar. Então, continuando, gente. Agora sim, né, já que a gente falou sobre as estruturas, vocês vão ler isso na página 110 e 111, tá? Então, agora, indo lá para as formas de relevo, página 112 do livro didático.
hein? Eu já vou explicar aqui para vocês, então. Esse quadrinho, gente, é um resumo de estrutura geológica, tá? Eu achei muito mais fácil que ficar lendo isso aqui na página 110. Lembrou disso daqui? Faz qualquer questão. Agora vamos para a forma, tá? Então, nós temos aqui as formas que mais aparecem aí em concurso. Eu vou explicar elas para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que vocês vão escrever aí bem grande, né? Nós não temos montanhas no Brasil, tá? Por quê? Por que a gente não vai colocar que não tem montanha, pessoal? Porque nós não temos movimento orogenético no Brasil, tá? Ah, professora, mas e aqueles locais que sofreram, né, desgaste erosivo, que já foram montanhas antes, a gente não pode classificá-los como montanhas? A gente não vai entrar nesse mérito, tá? A gente vai classificar as montanhas através da questão de altitude e através do movimento orogenético. Então, o Brasil não tem montanha. Para quem for estudar aí geologia, né, geografia um dia, pode ser que estude mais, pode ser não, vai estudar melhor sobre essa questão de montanhas no Brasil, mas não é o caso aqui. Então, vamos lá. As montanhas, o primeiro, são as porções mais elevadas, né, do relevo terrestre, acima aí de 1.000 metros, tá? São formadas pelo encontro de placas tectônicas, né? Nós encontramos falhas e dobras da crosta, lembra lá da explicação do movimento de orogênese, tá? Então, eu tenho falhas e dobras, e são áreas muito suscetíveis à erosão, tá? Movimento de massa. Isso é óbvio, né? Se são áreas muito altas, tá? Áreas com muita declividade, o relevo é recém-formado, vão ser as áreas mais suscetíveis à erosão e a movimentos de massa, tá? Então, essas são as principais características aí que a gente pode falar de montanha. Agora, o próximo, planaltos. São terrenos mais altos que a planície. Vão acompanhando aí no slide o desenho para vocês verem. Terrenos mais altos que as planícies, com altitudes acima de 300 metros e, às vezes, delimitados por escarpas e chapadas, que daqui a pouco eu vou falar o que é. Então, o planalto, primeira coisa que vocês vão colocar aí, existe muito no Brasil, né? É a forma de relevo que a gente mais encontra no Brasil, tá? São processos erosivos, a gente tem os processos erosivos atuantes. Aqui sim, Giovana, olha só, os processos erosivos são muito atuantes. Então, o que eu vou colocar lá? Toda vez que eu falo de planalto, eu estou falando de áreas onde a erosão ela é maior que a sedimentação. Aí a gente lembra também do trimestre passado, naquele último assunto, na última aula, na questão do movimento de massa. O que acontece? Se eu tenho áreas de maior altitude, maior declividade, a erosão ela tende a atuar de uma maneira muito mais acentuada do que uma área mais plana, tá? Isso devido àqueles fatores que nós estudamos, né? A ação da gravidade, o tipo de rocha, o tipo de solo, né, a encosta, enfim, né, que vão promover aí os processos da atuação aí da chuva, né, vai promover o processo erosivo, tá? Então, o que é muito importante a gente lembrar de planalto? Que a erosão, ela supera a sedimentação, tá? São áreas onde a erosão está acontecendo de uma maneira mais acentuada. O que eu vou encontrar nas áreas de planalto, tá? Eu tenho rochas ígneas e metamórficas, tá? Posso encontrar também, né? Por exemplo, o planalto basáltico, como acontece lá no sul do país, onde eu tenho aquela formação ali do derrame basáltico, né? Onde o solo é fértil. E eu tenho também o planalto sedimentar, que como a gente já viu, o principal exemplo aí é a Chapada dos Guimarães, tá? Então eu tenho, além desses planaltos, acompanhe na página 114 aí, tá? Eu tenho lá Planalto e Serras de Leste e Sudeste, né? A Planalto e Chapada dos Parecis. Eu vou ter também o Planalto Basáltico, tá? E o Planalto Sedimentar aí, que vai ser a Chapada dos Guimarães. Bom, próximo, e muito importante também, planícies. As áreas de planícies são aquelas áreas de acúmulo de sedimentos, né? Então, eu posso falar de planícies de acúmulo de sedimento de rios, lagos ou mar, tá? Então, são as áreas mais baixas do relevo, tá?
Normalmente, a gente fala aí que são áreas até 100 metros em relação ao nível do mar. Nesse caso, vai ser o oposto ao planalto. A sedimentação, ela vai ser maior do que a erosão. Então, de onde que vai estar vindo esses sedimentos, pessoal? Dos planaltos, né? Os planaltos foram erodidos. Esse intemperismo que evoluiu sofreu processo erosivo e lá no final, esse movimento de transporte, a sedimentação vai acontecer onde? Nas planícies, tá? A gente viu isso no mês passado. Então, vocês podem colocar aí, sedimentação maior que erosão. E esses sedimentos vêm das áreas mais altas ao entorno, que no caso vão ser as áreas de planalto, tá? Bom, agora uma observação em relação a chapadas e escarpas. Pessoal, a literatura ela engloba tanto chapada como escarpa como subcategoria de planalto, tá? Então são subcategorias de planalto. Então quando a gente olha uma classificação de relevo, por exemplo, como é o caso aqui da página 114, quando eu falo de chapada e escarpa, está dentro de planalto, tá? Qual que é a diferença, gente? As chapadas são aquelas áreas que serão acima de 600 metros, tá? E eu tenho na parte de cima, no topo daquele planalto, uma área muito plana, tá? Olha o desenho aí, tá? Ela é muito plana na parte superior. Quando eu observo isso, eu falo de chapada, por isso Chapada dos Guimarães, tá? Para quem tiver curiosidade, depois olha no Google, tá? E áreas de escarpas, tá? Que são áreas, qual que é a diferença? São as áreas íngremes dos planaltos. Quando eu estou me referindo àquela parte íngreme do planalto, eu falo em escarpa, tá? São as áreas aí bem suscetíveis à erosão mesmo, são as bordas dos planaltos, tá? Então, mais uma vez, tanto as chapadas como escarpas são subcategorias de planalto, tá? Depois eu vou falar de algumas outras, mas já adianto essas duas aí para vocês, que são as que mais caem relacionadas a planalto, tá bom? E por fim, gente, as depressões, tá? Também bem encontradas no Brasil, né? As depressões são situadas abaixo das áreas vizinhas, tá? E o que eu preciso saber? Que existem dois tipos de depressão. A depressão absoluta, que vai ser aquela localizada abaixo do nível do mar, tá? E a depressão relativa, que é aquela localizada acima do nível do mar, tá? Então, quando eu falo de área de depressão, eu sempre vou observar o entorno. Depois eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Continuando aí, agora a gente está no slide onde está escrito principais unidades de relevo, para quem não está visualizando a tela. Então, olha só que legal esse slide aqui, ele está bem resumidinho, isso que eu expliquei. Eu tenho lá os planaltos, são terrenos altos, variando de planos, que vão ser as chapadas, e ondulados, colinas e morros, como é o caso aqui nosso, né? A gente fala que a nossa região aqui, o Aziz Absaber, ele classifica a nossa região como mares e morros, né? Justamente por conta dessa ondulação, tá? Que nós temos aqui no nosso relevo. Então, são áreas de planalto classificadas com uma categoria, subcategoria morro, tá? Vai predominar o processo de erosão. Depois eu tenho as planícies. São terrenos planos e quase sempre baixos, tá? Como eu falei com vocês, em torno aí, né, até mais ou menos 100 metros. Formados pelo acúmulo de sedimentos. Então, se eu tenho os sedimentos, né, erodidos dos planaltos, para onde que eles vão? Para as áreas de planície. Então, eu tenho a área de acúmulo de sedimento. As áreas de depressão são as áreas rebaixadas, lembra desse nome, rebaixado? E eu tenho aí os dois tipos, absoluta, abaixo do nível do mar, relativa, acima do nível do mar. Montanhas são terrenos altos e fortemente ondulados, né, que também estão muito sujeitos à ação erosiva. Gente, esse slide aqui eu também considero ele muito importante porque ele faz um resumo desse desenho aqui, tá? Em forma de esquema. Continuando, eu vou ter aí as chapadas, que eu já falei com vocês que é a subcategoria de planalto, superfície plana,
típica de planalto sedimentar, em geral, estrutura horizontal. Os tabuleiros, tá? Origem sedimentar também, são áreas mais planas, tá? Eu encontro isso aí normalmente em áreas mais próximas ao litoral, tá? E as falésias, que é um outro tipo de relevo que cai muito, tá? As falésias caem muito porque a gente encontra no Brasil, principalmente no litoral nordestino, tá? Então, a gente encontra sempre no litoral, no caso do Brasil, o litoral nordestino, constitui aí por barreiras abruptas entre o continente e o oceano. Eu falei com vocês sobre as falésias quando a gente estava estudando a erosão marinha, tá? Então, a gente comentou sobre as falésias. Depois, quem tiver com dúvida, volta no slide onde a gente viu sobre erosões, tá? Bom, aqui alguns exemplos, né? Montanhas aí, eu tenho a Cordilheira dos Andes, eu tenho a Montanha Rochosa lá do Colorado. Exemplos de planalto. Planalto da Borborema, Planalto de Lages, né? E aqui, mais uma vez, gente, olha só. Outros nomes aí que aparecem também quando a gente fala de planalto, tá? O planalto, ele na classificação oficial, ele vai englobar todas as suas subcategorias. Então, ele vai englobar aí o pico, morro, colina, chapada, escarpa, cuesta, todos esses nomes aí que a gente considera subcategorias de planalto, na hora que a gente vai fazer a classificação, vai fazer o mapa, como é o caso da página 114, tudo isso aí entra como planalto, tá? Então, por exemplo, eu tenho a famosa Chapada Diamantina, né? Que é aí em Minas Gerais e Bahia, tá? Tá aqui, ó. Aqui. Chapada dos Guimarães, tá? Eu tinha esquecido que eu coloquei essas imagens para vocês. Falei para olhar no Google, mas nem precisa. Olha a Chapada Diamantina aí, como é que a parte de cima dela é bem plana, né? As planícies, tá? Tenho aí a planície amazônica, a planície do Pantanal. Depressão, dois tipos aí, a depressão do Rio Miranda, lá no Mato Grosso do Sul, a depressão sertaneja, lá no Rio Grande do Norte, tá? A gente consegue observar aí que as áreas ao redor, né, de onde tá essa depressão, são áreas mais altas, tá? E a nossa região, pessoal, a gente classifica ela como região de serra, né? Os mares de morros, e a gente chama também essa região aqui de serra. Serra do Mar ali, né? Quando a gente está indo viajar para o Rio de Janeiro. Aqui os tabuleiros litorâneos, né? Olha a falésia aí, numa praia lá do Rio Grande do Norte, como eu falei com vocês, formada aí pela erosão marinha. Aqui eu tenho exemplo de escarpa. Já falei com vocês da questão do declive, né, da área. Vou voltar um desenho aqui. Olha só esse desenho onde está escrito escarpa, tá? É a parte lateral ali do planalto, tá? Aí eu volto aqui na explicação de escarpa, olha ali. Declive acentuado, que aparece em bordas de planalto, pode ser gerada por um movimento tectônico que forma escarpas de falha ou ser modelada pelos agentes externos que geram escarpas de erosão, tá? Então, como eu expliquei para vocês, a gente tem aí a ação, né, da erosão eólica, né, erosão pluvial, que vão formando aí esses desenhos do relevo, essas formas do relevo. Cuesta, forma de relevo que possui um lado com escarpa abrupta e outro com declive suave. Essa diferença de inclinação ocorre porque os agentes externos atuaram sobre rochas com resistências diferentes. Então, como a gente já viu, acho que isso já ficou bem claro para vocês, né? Os três tipos de rocha que a gente aprendeu, eles sofrem processos erosivos completamente diferentes, principalmente quando a gente fala de rocha ígnea ou rocha sedimentar. Então, quando o relevo está sofrendo a ação, né, do intemperismo e da erosão, as formas, a forma do relevo será completamente diferenciada de acordo com o tipo de rocha, tá? Morro, pequena elevação de terreno, também chamado de colina. Serra pode designar um conjunto de formas variadas do relevo,
como dobramentos antigos e recentes, escarpas de planaltos e cuestas. Então, a serra, ela é uma classificação mais global, né? Porque ela vai designar um conjunto de forma, tá? Então, para quem está anotando aí no caderno, pode colocar isso, que a serra, ela pode designar um conjunto de formas variadas do relevo, tá? Bom, vou dar uma pausa aqui para fazer uma observação. Gente, em prova, né, costuma cair, o que é chapada, o que é planície, o que é depressão? Bom, planície, depressão, planalto, isso vocês têm que saber, tá? Dificilmente vai cair isso aqui, ó, cuesta, escarpa, morro, dificilmente, tá? Só que a gente, né, eu tô ensinando para vocês porque isso tá no nosso cotidiano, tá? A gente vai fazer uma viagem, a gente consegue observar diferentes formas de relevo, tá? Vou de carro lá para a região do Brasil Central. O relevo lá na área ali de Brasília, né, completamente diferente do nosso, né? Vou ir viajar lá para o litoral nordestino, né? Tô com muito tempo, vou pegar meu carro, vou passear ali naquelas praias inteiras do litoral. São completamente diferentes das praias aqui do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Então, eu observo essas mudanças da forma do relevo e por que isso acontece, né? Então, estou explicando isso para vocês. Agora, para a prova, né, para questão de concurso, né, o que vocês precisam saber? Eu, né, recomendo esses 2 slides aqui que está na tela, né, daquela tabelinha lá, principais unidades do relevo, tá? Lembrou isso aqui, tá? Vai fazer qualquer prova. Alguém quer perguntar alguma coisa? Doutora, Oi? eu não entendi. O que é esse tabuleiro que a senhora falou? Peraí, deixa eu voltar aqui. É uma forma de relevo também encontrada no litoral. Deixa eu ver se eu coloquei o desenho aqui. Essa região mais plana aí formada entre o mar, né, e tem a falésia e na parte de cima eu tenho ali o tabuleiro, tá? Entendi. O que mais vai cair aqui é a falésia, tá, ô Giovana? Uhum. Se for cair alguma coisa sobre litoral nordestino, é a falésia. Ok. Aqui, ó, áreas de relevo planos de baixa altitude, origem sedimentar e limite abrupto. Tá? É isso aí. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? No caso dos Planaltos, Peraí, quem tá falando? Lincoln? eu, Lincoln, Pode falar, Lincoln. Planaltos, o maior. Isso? Ô, Lincoln, eu não entendi. Tipo, é possível o Planalto se transformar nisso? Se é possível um planalto se transformar numa planície, isso? Isso. Sim, sim. Os planaltos, né, a forma do relevo planalto, a partir do momento que em milhões de anos, né, vai sofrer na ação do intemperismo e da erosão, que a gente estudou, o que vai acontecer? Esses processos erosivos vão desgastando as rochas e transformando essa paisagem em áreas mais planas, até chegar no limite aí de planície. Tá bom. Tá bom? Isso aqui é para ser um Planalto específico ou é todo Planalto que pode ser plano? Peraí, a sua pergunta, se precisa classificar um subtítulo de planalto? Uma subcategoria? Não, é tipo, é qualquer Planalto que pode se transformar em planície ou tem que ser um Planalto Não, específico? qualquer planalto, tá? E você está falando das categorias que eu passei aqui, né? Isso. Do planalto basáltico, planalto sedimentar, não, todas as áreas de planalto estão sofrendo ação de processo erosivo. Claro que, quando eu falo de planalto sedimentar, por exemplo, o que acontece? A rocha ela é menos resistente, então a ação do intemperismo ela é mais forte. Então a tendência é ocorrer de maneira mais acentuada, Ah, tá. tá? Gabriela, professora, montanha tem uma altitude mínima? A gente fala acima de 1.000 metros. Ô, então, sobre essa minha pergunta, se tem uma altitude mínima,
É porque, sei lá, pode ter em alguma prova eles darem a altitude do relevo e te pedir para classificar? Não, vai cair isso não. Por altitude, não. Não, porque eu vou explicar para vocês agora como é que é classificado o relevo brasileiro. A gente vai entrar agora nisso. Tá. Então, acima de 1.000 metros. Uhum. Tá bom, obrigada. Eu vou até confirmar isso para você, ô Gabriela, depois. Depois, se não for, eu te falo. Mas eu acho que é isso sim. Deixa eu ver se aqui Tá bom, muito obrigada. no livro não tá falando. Deixa eu ver se eu cheguei a anotar aqui. Só um pouquinho. Mas eu acho que é isso sim. Eu coloquei aqui 1.000 metros, mas depois eu confirmo isso para você, se não for. Enzo, professor, o que é esse limite abrupto? Tá? O limite abrupto é a questão do íngreme também, né? Entre por exemplo, deixa eu voltar aqui na imagem. Quando eu falo aqui, se eu pegar a parte de baixo ali da praia e a parte de cima, tá, desse tabuleiro aí, eu tenho um limite abrupto, muito alto ali. Deu para entender, Enzo? 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 Quando eu falo, vou falar mais uma vez, quando eu estou falando de limite abrupto, eu estou falando dessa questão de inclinação, tá? Falando dessa parte vertical aí, ó. Então, eu tenho ali o mar e eu tenho a parte de cima mais alta, né? Então, isso aí eu tenho um limite abrupto. Ok? Beleza. Então, vou voltar aqui. Continuando, gente. Agora, para a gente terminar a aula aqui de hoje, depois vocês vão dar uma lida na página 114, tá? Peraí, deixa eu ver se é só 114. Na verdade, depois eu tenho que arrumar ali, eu coloquei errado. É até a página 121, tá? Do livro didático. Então, agora a gente vai falar sobre as estruturas e as formas de relevo do Brasil. Então, no GeoAtlas, gente, é página 114, tá? E página 116, tá? Principalmente a página 114. Vamos continuar acompanhando aí. Bom, quais são as macroestruturas do relevo brasileiro, tá? Que nós vamos encontrar aqui no Brasil. Eu tenho aí as plataformas, também chamadas de crátons, as áreas de dobramentos antigos ou faixas móveis, as áreas de bacias sedimentares e ausência de dobramentos modernos. Gente, disso aqui que eu falei, o que vocês têm que saber? Eu tenho que saber que o Brasil é formado por 36% de escudos cristalinos e 64% de bacias sedimentares. O que está faltando aqui que o Brasil não tem? Dobramento moderno. Estou cansada de falar isso com vocês. Eu tenho que saber essa porcentagem? Tem. Isso aí vocês têm que saber. 36% de escudos cristalinos e 64% de bacia sedimentar. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é a predominância do relevo brasileiro, então, gente? Quando eu falo de forma de relevo, tá? Quando eu falo de forma de relevo. Baixos planaltos e depressões, tá? Tá escrito aí, ó. No Brasil predominam os baixos planaltos e depressões, o que resulta no predomínio dos processos erosivos sobre processos de deposição, sedimentação e acumulação. Eu acabei de ver aqui que coloquei predomínio, né, 2 vezes, ele ficou meio estranho, depois eu arrumo. Mas então eu tenho planaltos e depressões com a atuação dos processos erosivos, né, sedimentação e acumulação aí. Os processos erosivos vão sobrepor aos processos de deposição, tá? Que vai ser sedimentação e acumulação, tá? Isso aqui, gente, muito importante, tá? As principais características do relevo brasileiro. Relevo de modestas altitudes, uma vez que 92,7% do território brasileiro possui altitude inferior a 900 metros.
ausência de dobramentos modernos e predomínio da epirogênese em detrimento da orogênese. Bom, isso aqui é óbvio, né? Se a gente está falando que orogênese é a área de encontro de placas tectônicas, áreas de formação de cadeias montanhosas, né? E o nosso território é um território muito antigo, o que vai predominar, né? O fenômeno aí da epirogênese, né? O processo de epirogênese, que vai ser aquele processo de isostasia, do equilíbrio, tá? Então eu tenho ali a formação, principalmente quando a gente se lembra, né, da formação da Cordilheira dos Andes, que é um dobramento moderno. Então, não falei com vocês que a gente, quando a epirogênese é o trabalho de sobe e desce, né? Então, se eu tenho uma área que sobe, eu tenho uma outra área que desce, tá? Então, áreas do Brasil soergueram e desceram, tá? Agora, isso aqui, gente, ó, eu tenho que saber a classificação do relevo brasileiro? Tem que saber a classificação do relevo brasileiro. Qual que vocês têm que saber? A número 3, tá? As outras a gente estuda para a gente entender como que o Jurandir Ross, ele chegou na atual classificação do relevo, tá? Que tá na página 120 aí do livro de vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender como é que isso aconteceu. Em 1949, um geógrafo chamado Haroldo de Azevedo, ele dividiu o relevo brasileiro em planaltos e planícies, né? E ele considerou apenas as cotas altimétricas, tá? Então, ele considerou apenas as altitudes, tá? Então, ele não considerou esse processo de erosão e sedimentação. Lá na página 121, eu tenho, no quadrinho verde lá, unidades do relevo de Haroldo de Azevedo. O Haroldo de Azevedo, então, classificou em 8 unidades, tá? Ele achou 8 unidades de classificação do relevo, tá? Aí, um pouco depois, né, quase 10 anos depois, veio um geógrafo extremamente importante para o estudo do relevo e do domínio das paisagens, né, que foi o que criou aí o domínio que eu comentei com vocês, o Mares de Morro. O Aziz Abissab, ele foi muito responsável por criar uma classificação de relevo que levava em consideração também as macroestruturas, né? Então, isso foi, na verdade, perdão, as morfoestruturas, tá? Falei errado. As morfoestruturas do relevo, tá? Então, ele veio modificando o que o Haroldo de Azevedo falou, porque aí sim ele vai introduzir essa questão da sedimentação e da erosão. Então, ele vai fazer o seguinte, ele não vai desconsiderar as cotas altimétricas, ele vai implementar a questão de sedimentação e erosão. Então, ele vai falar que o processo erosivo e o processo sedimentar, ele é muito mais importante do que a cota altimétrica. Então, na verdade, o Brasil passa a ter 10 classificações de relevo, tá? E não mais 8, tá? Como existia antes. Mas como a gente pode observar, na página 121 do livro, continua não aparecendo as depressões. Então, o Brasil continua com planícies e continua com os planaltos. E apenas em 1989, já aí com a questão da tecnologia a favor, né, do Jurandir Ross, com a questão aí do projeto Radan Brasil, né, a gente tem também a questão das imagens de satélite, né, então ele estruturou, né, as 3 grandes unidades morfológicas do Brasil, tá, classificado aí baseado na altimetria e nas feições do relevo, né, então ele vai classificar os planaltos, as depressões e as planícies. Então, o nome depressão só passa a existir com o professor Jurandir Ross, tá? A partir da década de 90, então, que a classificação do relevo brasileiro é atualizada e é o que a gente estuda hoje. Então, quando cai em prova, cai a número 3, tá? Então, aqui eu tenho a evolução, ó. A primeira classificação aí, 4 planaltos e 4 planícies, tá? Depois o Aziz Abissab, né? Ele foi aluno, né, do Haroldo de Azevedo, ele continua aí seguindo essa ideia da questão do planalto e da planície, mas ele vai levar em consideração a questão da sedimentação e da erosão, tá? Então, passa aí para 7 planaltos e 4 planícies. Ah, gente, perdão, porque eu falei que eram 10, né, mas são 11, tá? E agora sim, as unidades morfoestruturais do Brasil, esse mapa aqui é extremamente importante, tá?
a gente passa a ter aí 28 classificações morfoestruturais do Brasil, tá? Na classificação do Jurandir Ross. Onde eu vou ter aí, por exemplo, os cinturões orogênicos, representados pelo número 8, 9 e 10, que são as áreas de planaltos mais elevados, né? De rochas ígneas e metamórficas, tá? Então, quando eu falo aí do 8, 9 e 10, eu estou falando das áreas mais altas com rochas ígneas e metamórficas. Outro que eu coloco em destaque aqui é o número 6, onde a gente tem a presença do Monte Roraima, que é um planalto sedimentar, tá? Onde está escrito aí, né? Planalto residual norte amazônico. Eu tenho também a planície do Rio Amazonas, tá? O número 23, que é muito importante, tá? O 28, tá? As planícies e tabuleiros litorâneos. E o número 8, que eu já havia falado, mas o nosso aqui, né? Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Então, o número 8 é interessante vocês copiarem o nome, que é o nosso, tá? E aqui, para terminar a aula de hoje, eu deixei esse mapa mental aí como um resuminho para vocês, tá? E é isso, gente. Aconselho a vocês a lerem o livro, tá? E fazerem as atividades da página 126 e 127, tá? Na próxima aula, eu vou falar mais uma vez em relação a essa questão da ação antrópica do relevo, vou falar sobre os exercícios, tá? E a gente termina essa parte de relevo, tá? Se tiver mais alguma coisa, eu trago para vocês aqui também. Dúvidas? No Brasil ocorre mais erosão do que sedimentação, sim. Isso vai acontecer porque a gente tem a maior parte do nosso relevo formado aí por baixos planaltos e depressões, tá? Então, o predomínio aí vai ser de processos erosivos, sim. Não, mineração no Brasil ainda não, tá? Isso daí a gente vai falar uma aula sobre solos e minerais, vai ficar para frente. É porque o livro colocou isso muito resumido aí, e eu vou dar uma aula para vocês só sobre isso. Mais dúvidas? Não? Gente, se tiver mais alguma coisa, já sabe o esquema, né? É só deixar lá no fórum, tá? Tem hora que eu não vejo, mas eu sempre dou uma passada no AVA, assim, quando eu olho eu respondo, tá? Sem falta. Também, de qualquer forma, semana que vem estarei aqui de novo com vocês para tirar dúvidas sobre o assunto, tá bom? Tá bom. Tudo certo. Beleza. Vou só esperar a Marina aqui, que ela está digitando, senão eu vou encerrar a aula. Outra coisa, só para lembrar, eu fiz o resumo dessa matéria também, que eu estava escrevendo para dar aula para vocês. Vou fazer escanear, tá? E vou deixar para vocês lá na pasta também depois, tá? Então tá bom. Beijão para vocês, bons estudos aí. Até semana que vem. Tchauzinho, professora. professora. Até semana Tchau, que vem. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, trabalho.